Olá, a pergunta que nos guia hoje é complexa. Como é que a gente consegue sequer começar a entender o mal em sua forma mais radical, mais perturbadora? Bom, nesta análise vamos fazer exatamente isso. Construir uma espécie de caixa de ferramentas intelectual. Usando o caso Jeffrey Epstein como um estudo de caso moderno e sombrio, a gente vai montar, passo a passo, uma estrutura lógica para entender como atos dessa natureza são possíveis. Vamos lá. E, ao mergulhar nas fontes, uma questão central simplesmente não sai da cabeça. A depravação humana tem um limite? Sabe, até onde ela pode realmente ir quando é alimentada por um coquetel de poder, dinheiro e, principalmente, a sensação de impunidade? É uma pergunta que vai no cerne da nossa compreensão sobre moralidade. E olha, é importante deixar isso bem claro. Essa análise não é baseada em especulação ou achismo. Ela está toda ancorada em quase 3,5 milhões de páginas de documentos que foram liberados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E o que esses arquivos mostram vai muito além de crimes de uma pessoa só. Eles expõem uma rede sistêmica organizada de exploração. Então, para a gente navegar por essa complexidade toda, vamos seguir um roteiro bem lógico. Primeiro vamos discutir o limite do mal. Depois a gente mergulha num conceito filosófico fundamental, o mal como ausência, e daí conectamos com vontade e culpa. Na sequência, vamos analisar o motor disso tudo, a luxúria pelo poder e como o próprio sistema peca. E por fim, vamos refletir sobre como podemos confrontar a escuridão. A ideia é construir esse entendimento conceito por conceito. Ok. Nosso primeiro passo é entender que o caso Epstein não é só sobre os crimes de um único homem. O que as fontes revelam é uma extensa teia de influência, conluio e chantagem. Uma teia que envolvia figuras poderosíssimas em escala global. O mal aqui não foi um ato isolado. Foi um verdadeiro ecossistema com raízes e conexões muito profundas. Certo, mas como é que a gente pode definir a natureza desse mal? Para nossa primeira ferramenta conceitual, a gente vai recorrer à luta filosófica de Santo Agostinho, que se dedicou a uma das perguntas mais antigas da humanidade. Afinal, de onde vem o mal? E aqui a gente tem uma mudança de perspectiva que é crucial. De um lado, aquela visão mais comum, sabe? O bem e o mal como duas forças opostas numa batalha. Mas do outro lado, a gente tem o conceito revolucionário de Agostinho. O mal não é uma substância, não é algo. Ele é a ausência de algo. O mal não cria nada, ele apenas corrói o que já existe de bom. O nome técnico para esse conceito é privatio boni, ou a privação do bem. Trazendo para o caso Epstein, o mal ali não era uma entidade maligna nos criminosos, mas sim a ausência total, o vácuo de justiça, de caridade, de dignidade humana no tratamento das vítimas. Foi a remoção completa do bem que deveria, por natureza, existir ali. Partindo dessa ideia de Agostinho, a nossa próxima ferramenta vem de São Tomás de Aquino. Ele nos ajuda a fazer uma distinção que é fundamental: separar o ato do mal da sua consequência justa. Isso é essencial para entender a dinâmica da justiça e, nesse caso específico, a chocante ausência dela. Veja bem o que o Aquino faz aqui. Ele distingue, de um lado, o malum culpae, o mal da culpa, ou seja, os atos voluntários de abuso, a exploração, e do outro, o malum poene, o mal da pena, a consequência, a punição que serve para restaurar a ordem. O ponto nevrálgico no caso Epstein é exatamente este. Ele e sua rede cometeram o malum culpae por décadas, mas usaram todo o seu poder para sistematicamente fugir do malum poene, da punição justa. Mas o que motiva um mal em uma escala tão gigantesca? Qual é o motor por trás disso? Para entender essa questão, a gente volta para Agostinho e vai explorar um outro conceito dele, a paixão por dominar. Essa citação do Agostinho nos ajuda a enquadrar o que ele chamou de libido dominante, a luxúria de dominar. E não se trata apenas de poder político, não. É um desejo viciante, uma obsessão pelo controle absoluto sobre as outras pessoas. É uma paixão que simplesmente troca o amor ao próximo por um amor doentio a si mesmo. E isso nos conecta diretamente à análise do caso. A rede de Epstein era a manifestação pura dessa libido dominante. O objetivo final não era só o prazer em si, mas a chantagem, o controle. Era, no fundo, uma tentativa de subverter a ordem moral e de se tornar um tipo de Deus para os outros, decidindo seus destinos. Até agora, nosso foco foi bastante no indivíduo, na escolha pessoal. Mas a gente precisa se perguntar
Como um mal dessa magnitude consegue florescer e se manter por tanto tempo? Para isso, precisamos ampliar a nossa lente e entender como os pecados individuais acabam se cristalizando e se tornando parte da própria estrutura do sistema. É aí que entra o conceito de pecado estrutural. Ele descreve exatamente como o mal se solidifica nos sistemas. E um exemplo claríssimo disso no caso Epstein foi aquele famoso e polêmico Acordo de Leniência de 2008. Ali a gente viu uma estrutura do sistema de justiça ser manipulada não para entregar justiça à vítima, mas para proteger o pecador. E aqui a gente consegue ver como isso acontece passo a passo. Primeiro, vêm os atos individuais. Depois, o silêncio, a cumplicidade de figuras importantes que colaboram ou simplesmente se calam. Em seguida, vem a manipulação dos sistemas, do jurídico ao financeiro, para proteger quem cometeu o crime. E o resultado final? A normalização disso tudo, uma cultura de impunidade. O mal deixa de ser só uma escolha e passa a ser uma característica do sistema. Para a gente concluir, vamos explorar um pouco o mundo interior de quem comete atos tão terríveis e qual seria a resposta necessária da sociedade quando se depara com uma escuridão desse tamanho. E aqui, o filósofo Søren Kierkegaard nos oferece uma perspectiva psicológica, no mínimo, fascinante. Ele sugere que, para uma elite que já tem acesso ilimitado a qualquer prazer material, o tédio pode se tornar um verdadeiro tormento. E, nesse contexto, o mal pode surgir como uma tentativa desesperada de preencher um vazio existencial profundo. Se a gente seguir essa linha de raciocínio, os atos de depravação, cada vez mais extremos, se tornam necessários só para afastar o vazio de uma vida sem propósito, sem sentido. A transgressão deixa de ter um objetivo. Ela se torna o próprio objetivo, uma forma de entretenimento cruel para uma alma vazia. Então, diante de tudo isso, como a gente responde de forma ética? O caminho parece ter 3 partes. Primeiro, a memória. Um compromisso moral de não deixar que as histórias das vítimas caiam no esquecimento. Segundo, uma justiça restaurativa, que busca não apenas punir, mas curar as feridas sociais abertas pelo crime. E terceiro, a solidariedade. O compromisso ativo de todos nós para desmontar essas estruturas de pecado que permitiram que isso acontecesse. E assim, a gente termina com a pergunta que, no fim das contas, é a que mais importa. Entender todos esses conceitos não é só um exercício acadêmico. É um chamado à responsabilidade. Diante da realidade documentada do mal radical, a questão que fica para cada um de nós é: qual é o nosso papel, como indivíduos e como sociedade, para garantir que essa escuridão não prevaleça?